O presidente Lula sancionou hoje o projeto que cria regras mais flexíveis para o pagamento das dívidas dos estados para com o governo federal. Mas ele vetou trechos, porque, segundo ele, trechos que geravam impacto no resultado primário das contas públicas, ou então o uso de recursos do FNDR, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para diminuir o volume dos passivos. Esses vetos do presidente Lula, você acompanhou de perto aí, Kertzmann? Você até tem uma matéria, né, que o Fator divulgou a respeito desses vetos do presidente. Queria que você comentasse um pouco a respeito disso, dos vetos, do que esses vetos representam e de que danos esses vetos podem causar nas contas públicas de cada estado. Bom, Paulo, primeiro que a gente tem que separar, né, o joio do trigo, porque a linha central, né, o pilar central do plano do Propag, ele foi mantido, não alterou em nada. O pleito dos estados e a situação fiscal dos estados vai melhorar bastante a partir de toda a regulamentação disso, a partir da adesão voluntária dos estados a esse plano. Os vetos, eu tinha comentado sobre isso semana passada, o Claré conhece bem a administração pública. Paulo, há um princípio que diz que você não pode abrir mão de receitas se você não tem, você não pode abrir mão de você não pode contrair despesas se você não tem receita para substituí-las. E você também não pode abrir mão de receitas se você não consegue repô-las. Além disso, você tem as questões de inconstitucionalidade. O governo entendeu que algumas dessas regras que estavam previstas feriam esse princípio, né, afetariam o déficit, conforme você já falou, e outras seriam medidas inconstitucionais. E fez o que ele acha correto, que foi vetar. Algumas dessas medidas, inclusive, eu acho que tem toda a razão. Os estados queriam determinados serviços que hoje estão a cargos do Estado, mas que estão sob a esfera da administração federal. Os estados queriam que isso entrasse no cálculo da seguinte forma: olha, isso é uma obrigação federal, é realizada por mim, então o dinheiro que eu gasto, isso tem que servir como uma parte, né, como se fosse uma parte da prestação que eu tenho a pagar. O governo alega o seguinte: não, você não pode se beneficiar de duas medidas, uma no decréscimo de juros e no alongamento da sua dívida e ao mesmo tempo ainda cobrar. É aquela história do bem bolado, né? Duas partes sentam, acordam e tocam o barco adiante. E isso, Paulo, a mim me parece razoável. Inclusive, o senador Rodrigo Pacheco, né, isso são informações, ele ficou muito contrariado com as manifestações públicas do governador Romeu Zema. Eu até acho que ele deve rebater essas manifestações do Zema publicamente, porque ele não concorda com o grosso dessas manifestações, porque, a meu ver, Paulo, o governo de Minas, principalmente, porque dentro do que foi aprovado, permite uma coisa que é muito importante para Minas, que é uma flexibilidade no chamado teto de gastos aqui do Estado. Por favor, não confundir com aquele arcabouço fiscal do governo federal, que sempre foi uma ilusão, a gente sempre falou isso desde o começo. Minas tem um teto de gastos, ele pode contrair despesas no ano seguinte que estão atreladas ao gasto do ano anterior, e isso foi mantido. Isso foi quase que uma necessidade que Minas, foi quase que feito sob encomenda para Minas. Então, assim, eu entendo as críticas políticas, é papel de qualquer político da oposição combater o governo federal ou criticar o governo federal. Eu concordo com as críticas do governador Romeu Zema sobre a gastança desenfreada do governo federal, a gente fala isso o tempo todo, mas eu acho que nesse momento não há que se misturar as duas coisas, sob pena de estar sendo injusto até com todo esse trabalho que foi feito durante esses meses todos, que culminou na aprovação desse projeto. O governador Romeu Zema, só para completar a informação dada pelo Kertzmann, acusou o Lula de repassar para os estados a conta da gastança, porque Minas, com os vetos, terá aí um prejuízo de 5 bilhões para os cofres públicos do estado. E aí, Claré, como é que você viu a aprovação de parte do Propag e os vetos de Lula? Bem, eu acho que o Congresso, né, a Câmara, o Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco, foram muito felizes, né, na busca por esse Propag, no desenvolvimento aí dessa lei que melhora as condições da dívida, que finalmente está sendo resolvido, mais de 30 anos agora na gestão do Romeu Zema,
a gente consegue achar um caminho que vai servir para todos os estados, obviamente. Foram muitos meses de trabalho, e então vem o governo Lula, né, o trapalhão, e consegue atrapalhar um pouco o Propag. Infelizmente, devido aos seus vetos, nós teremos aí mais 5 bilhões do dinheiro do pagador de impostos mineiro para a União. A União que está ganhando dinheiro demais, está com recorde de arrecadação, está com recorde de gasto também, de despesa. Então o governador Romeu Zema está certo. O Kertzmann, ele fala uma verdade. Existem questões que o governo federal traz. Eu vou vetar porque questão de déficit, está certo. Mas tinha outro jeito de não entrar nesse déficit. Reduzindo despesa, mas ao invés de reduzir despesa, ao invés de reduzir, igual você trouxe aí, algumas gastanças, alguns belos exemplos de gastança, ele preferiu deixar na conta do pagador de impostos mineiro, infelizmente. Então está certíssimo o governador Romeu Zema, está certíssimo o vice-governador professor Matheus, que também se manifestou nesse sentido. O Propag, ele continua bom, claro, mas ele teve um pouco da sua boa imagem e da sua boa eficiência atrapalhada, mais uma vez, pelo Lula, né? Depois de um grande trabalho no Senado, um grande trabalho na Câmara, vem o Lula e dá uma atrapalhada na situação. Bastava ele cortar a despesa dele, não precisava jogar essa para os mineiros. Bom, em resposta... Diga. Não, Paulo, olha, eu sinceramente, eu acho que a gente precisa ser justo com a história, de um modo geral. Cada estado, essa dívida dos estados para com a União, cada estado tem uma história. Cada estado tem um motivo, né, para essa dívida ser tão alta assim. Quando a gente fala de estados, a gente está falando que Minas, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul concentram 85% do estoque dessa dívida estadual para com a União. Minas, ao longo de décadas, eu me manifestei isso diversas vezes no programa, Minas foi extremamente prejudicado ao longo de décadas por um monte de medidas por parte do governo federal que foram retirando de Minas Gerais receitas, né? Mudanças de impostos e tudo mais, eu cansei de falar sobre isso. Então, Minas tem uma peculiaridade. Agora, a gente não pode fechar os olhos, a gente está falando de dívida. Dívida é aquilo que os estados gastaram mais do que arrecadaram. Dívida é aquilo que diversos estados pelo Brasil, e Minas Gerais, inclusive, eu não estou falando desta gestão atual, essa gestão atual tem sido muito pródiga desde o início, desde a gestão do próprio Romeu Zema anterior, em fazer o possível e impossível para enxugar o Estado, né, cortar despesas. Mas a dívida, ela é histórica. Se você pegar o que o governo anterior fez, o que outros governos fizeram, são coisas que beiram o absurdo, beiram crimes, inclusive. Então, também a gente não pode deixar de reconhecer que estados e governadores, ao longo de décadas, torraram a grana do mesmo contribuinte que o Clara está falando agora. E foram bancados pelo governo federal. Eu acho que a gente tem que olhar os dois lados da moeda, sabe?